Boa noite, amada igreja. Queremos saudar e cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E Salmo 122, no versículo de número 1, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Salmos 46 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Convidamos a todos vocês que estão presentes e a você que está nos assistindo a alegrar o seu coração e aquietar o seu pensamento para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus este, único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Para isso, vou convidar a nossa irmã Raquel, que esteja dirigindo a Deus uma oração de adoração. Oremos. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Aleluia. Agradecemos Senhor. a ti, Senhor, por nos dar o direito de estarmos na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Amém. Só a ti, que é digno de toda a honra, de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Agradecemos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com esse mesmo espírito de gratidão e adoração ao nosso Deus, vamos com muita alegria estar entoando o hino de número 54 do nosso inário, A Chegada do Messias. Hino de número 54. Exultai, o Senhor voltará, triunfante, glorioso, nas nuvens virá. Aleluia. Essa
é o desejo, né? Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo dessa igreja, né? Maranata, que o nosso Senhor volte logo. Ainda convido a amada igreja a estar abrindo as suas Bíblias em Salmos de número 29. Faremos toda a leitura deste salmo. Salmos de número 29, toda a leitura deste salmo, de forma alternada. Amém? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele vai saltar como um bezerro, o Líbano de Sião, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de gás. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Todos, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nos enviou o seu Santo Espírito para nos ajudar e nos consolar. E é este Deus que nós estamos aqui para tributar glória e força. Estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Vamos ainda ler os versículos de número 1 e 2, que nós acabamos de ler, todos em uma só voz. Leiamos: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém. Para isso faremos mais uma oração de gratidão a esse Deus que grandes coisas tem feito nas nossas vidas. Eu vou convidar o nosso irmão Alexandre para que esteja dirigindo a Deus esta oração. Oremos. Pai Santo, querido e amado, Obrigado, Senhor Jesus. estamos mais uma vez na tua casa. Obrigado, Jesus. Pai, pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa agir no nosso meio, nos trazendo discernimento, nos trazendo, ó Pai, tudo que nós precisamos, ó Pai, para que a tua palavra possa ter liberdade na nossa alma. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Ó Pai, o teu nome, ó Pai, seja glorificado aqui nesta noite. Que nada, Deus, possa impedir, ó Deus, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor seja o centro deste mundo. É verdade, Senhor. Queremos, ó Pai, Somente o Senhor. que o Senhor possa estar agindo em cada coração nessa hora, possa estar abrindo, ó Deus, os nossos corações para ouvir tua palavra atentamente. Amém, Jesus. Todas as partes deste culto, ó Pai, nosso coração, ó Deus, possa estar aberto, ó Pai, a entregar ao Senhor um verdadeiro louvor nessa noite, Amém, Jesus. entregar ao Senhor um verdadeiro ofício, ó Pai, ao teu culto nessa noite. Sim, meu Deus. Que, ó Deus, se há alguém aqui, ó Pai, com alguma enfermidade, ó Pai, o Senhor possa estar curando, o Senhor possa visitar a cada um nesta hora, tirando, ó Deus, toda a dor, tirando, ó Deus, tudo que atrapalha, ó Deus. Que o Senhor seja o foco, seja o centro deste culto.
pandemia, ó Pai, que possa impedir, ó Pai, que nós possamos reunir em teu nome. Sim, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo cura, milagres, ó Pai, sobre nós. Que esteja trazendo também, ó Pai, arrependimento no nosso coração. E que nós, ó Deus, possamos cada vez mais nos apegar ao Senhor. Ter uma comunhão, ó Pai, Verdadeira com o Senhor, Jesus. nos ajuda. E que nós, ó Deus, possamos estar atentos, ó Pai, a todas as partes deste culto para entregar ao Senhor nessa noite. Amém, No Jesus. santo pessoa de Jesus, em nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Passando para o nosso momento de confissão de pecados, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 João. 1 João, apenas o versículo de número 7. Número 9, perdão. 1 João, capítulo 1, o versículo de número 9. Primeira João, capítulo 1, apenas o versículo de número 9. Amém? Leiamos em uma só voz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se o Espírito Santo de Deus colocou essa fé em seu coração, se você nasceu de novo, se você crer de toda a sua alma e de todo o seu coração, de toda a sua força, que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que Ele é justo, e se arrepender de todos os seus pecados e confessar a esse Jesus Cristo e pedir perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Assim como acabamos de ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja esse Deus que conquistou tamanho privilégio na cruz do Calvário em favor dos eleitos, em favor da sua igreja. Para isso nós teremos alguns instantes de oração silenciosa. Convidamos aos queridos irmãos a curvarem as suas cabeças, estar elevando os seus pensamentos, orando a Deus, confessando e pedindo assim perdão, pelas suas falhas, cada um individual. E depois eu convido o presbítero Eupídio, que esteja quebrando o silêncio e fazendo uma oração, pedindo assim perdão a Deus pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Oremos. Jesus, é verdade, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.
meu Deus. Obrigado, Jesus. Oh, meu Pai. Oh, Jesus. Amém, Jesus. É verdade, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Oh, muitíssimo obrigado, Jesus. Tenha misericórdia, Jesus. Amém, Jesus. Certos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar todos os nossos pecados, nós estaremos entoando o hino de número 303, o pendão real. Lembrando que este é o quarto domingo, é o domingo reservado para ofertas missionárias, para estarmos ali cooperando com o trabalho missionário, né, no Piauí, com o nosso irmão Fábio de Barros, aqueles irmãos que tiverem, né, no seu coração esse desejo de estar contribuindo, né, nós já sabemos que a amada igreja tem orado, mas nós também temos que apoiar, contribuir para esse trabalho. Aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas missionárias, o momento é oportuno enquanto estivermos entoando este hino de número 303, pendão real. Coração
nosso Deus. Neste momento estaremos orando, agradecendo assim pelos dízimos e as ofertas com nosso irmão diácono, Sr. Newton. Oremos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus amado. Ó, Senhor Jesus. Obrigado. Jesus. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Jesus. Oh, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta rica oportunidade, meu Pai. Dizer, glorificado, Pai. Oh, Deus. Seja usado, ó Deus, para a pregação do Teu Santo Evangelho, Pai, sobre a face da terra, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Salmo 147, o versículo de número 1 diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Depois de reconhecer todos esses benefícios que o Deus tem feito em nossas vidas, vamos com muita alegria, com a equipe de louvor, está cantando hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. A equipe está com a oportunidade. Os nossos corações possam estar abertos para receber o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Muitos, aqui presentes já têm o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E que nós possamos permitir que Ele permaneça em nossas vidas. Amém? Para que
isso que nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder dos joelhos que se dobram, né? Porque nós sabemos que a nossa oração, quando ela chega até o trono dos céus, o Senhor, Ele pode nos responder da forma que queremos, mas Ele pode nos responder da forma que Ele quer, né? Tem um irmão do meu pai que está em fase terminal de câncer, e essa semana minha prima procurou ele ao médico, a médica falou: aos olhos médicos ele tem de 3 a 6 meses de vida, podendo ele ir antes. E nos nossos olhos médicos ele está vivendo 5 anos além do que nós teríamos. Então nós sabemos que às vezes a gente fica pedindo cura física. E a cura que Deus quer de cada um de nós não é física, é cura interior, né? Que é o que nós mais necessitamos. Porque o corpo é só uma matéria, mas a nossa alma, o nosso coração, ele pertence ao nosso Deus. E é dele que nós temos que cuidar, né? É daquilo que nós vamos levar para o Senhor que nós temos que cuidar, né? E às vezes nós oramos pedindo a Deus que cure a pessoa, mas a cura que Ele quer, às vezes, através da vida da pessoa que está enferma, é a minha cura interior, é a própria cura interior da pessoa e a cura de alguém que está ao lado dela, que está precisando que o Senhor Jesus faça morada na vida dela, né? Então, às vezes nós não sabemos nem pedir a Deus. Às vezes o nosso desespero não é nem porque nós não sabemos, às vezes o nosso desespero de querer ter a pessoa do nosso lado, nós fazemos o pedido totalmente ao contrário. Ao invés de pedir que Deus faça a vontade dele na vida da pessoa, né? Então, se você tem algum pedido nesse momento, alguma coisa que você quer entregar para o Senhor, que você possa entregar de todo o seu coração nessa noite. Pedir ao Senhor e falar com o Senhor: Senhor, eu creio no poder da oração, porque o Deus que eu creio é poderoso e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós sonhamos, porque Ele é o Deus verdadeiro. Aqueles que puderem, que possam estar se colocando de pé e que você possa cantar essa canção de uma forma que você esteja orando, levando a Deus tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que você tem necessitado, que o Senhor possa estar te atendendo não da maneira que você quer, mas da maneira que Ele acha melhor para você, né? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração.
porque o Senhor está aqui para te dar essa paz que você está necessitando nesse momento. Porque Ele é o Deus que está do seu lado 24 horas por dia. Pode ter certeza que Ele não te abandona. Por isso, nesse momento, nós vamos tratar novamente que os nossos problemas estão nas mãos do Senhor. O único que pode nos ajudar, o único que pode estar conosco do nosso lado. Por isso que nós cremos nele. E nós vamos cantar novamente que nós temos o poder da oração. Você vai levar seus problemas a Deus agora. Vou levar meus problemas a Deus. Glória ao Senhor esta noite. Entregar meus problemas a Deus. Entregue tudo ao Senhor. O Senhor está aqui para te ouvir, para abençoar a sua família, a sua casa, os seus irmãos, porque você crê no poder da oração. Amém? Nós cremos no poder da oração. Por isso que nós louvamos o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa oração. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.
Ezequiel 37, dos versos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetiza a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Oremos. Obrigado, ó Pai, por essa noite, por esse momento tão maravilhoso na Tua presença, que podemos, ó Deus, adorar o Teu santo nome, orar o Teu santo nome. E agora, ó Deus, nesse momento, por meio da ministração da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que nós possamos sair daqui diferentes, ó Deus, desafiados, moldados por Teu Santo Espírito. Não deixe, ó Deus, que aquele que entrou aqui, ó Deus, com alguma petição, alguma dúvida, algum desejo, ó Deus, saia do mesmo jeito, mas que o Teu Santo Espírito possa transformar, possa moldar, possa trazer um novo tempo em cada coração. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto, meus queridos, ele nos fala de um tempo em que Israel foi levada ao cativeiro babilônico. Ezequiel, ele está exatamente no momento em que ele está dentro do cativeiro e observa dentro do cativeiro babilônico aqueles seus companheiros, seus amigos, patriotas, agora escravos do Império Babilônico. E pior, muitos dos que estavam ali tinham perdido tudo. Seu comércio tinha sido destruído, suas casas tinham sido destruídas, famílias tinham sido dilaceradas, muitos órfãos, viúvas e famílias haviam sido divididas por causa da perseguição de Nabucodonosor, quando leva o povo de Israel para o cativeiro. Qual a impressão de Ezequiel diante desse quadro? Ele vê que há muita desesperança, muita tristeza, muito abatimento, muito pensamento em relação ao futuro e muita incerteza exatamente relacionada ao futuro. E aqui, meus queridos, nós vamos encontrar algo interessante que está nesse texto, que é muito pregado aí fora. Ezequiel 37 é muito pregado, mas há algo interessante nesse texto que eu quero que você guarde na sua cabeça. Esse texto é uma analogia à vida do homem, a vida do homem fora de Deus e como ele está sem Deus. Esse texto é uma profecia do Senhor, por meio da sua palavra, para algo que só haveria de ser relatado anos depois, pelo apóstolo Paulo, pelo Senhor Jesus. Aqui é Ezequiel sendo usado por Deus para mostrar como fica o homem, qual é o estado do homem sem Deus. E um primeiro momento aqui, meus queridos, Ezequiel vê algo surpreendente sobre como está agora aquele homem que uma vez esteve na presença de Deus e agora não está mais, e qual a sua situação. E a primeira coisa que Ezequiel vê, que é o nosso primeiro ponto para a nossa mensagem, é que é uma imagem ou um estado de desesperança. Veja o verso 1 e 2, que diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Qual é a finalidade de Deus aqui com Ezequiel? O que Deus está fazendo com Ezequiel? Deus está mostrando para Ezequiel quem era o povo de Israel, como é que eles eram e como é que eles estavam agora. Porque antes deles irem para o cativeiro, o povo de Israel, que ainda estava na presença de Deus, tinha a sua vida normal na presença de Deus.
sua vida de oração, sua vida piedosa diante de Deus, sua vida ali recebendo bênçãos do Senhor. De vez em quando um problema vinha, mas sabia que se orasse a Deus, ali o Senhor lhe respondia. E agora no cativeiro, o que Ezequiel está vendo? A situação daquele que está fora da presença de Deus. E fica como um vale de ossos secos. E aqui está, na situação de vale de ossos secos, é intencional. O Senhor está mostrando para Ezequiel que a situação ou quadro daquele que está longe de Deus é tão terrível que não há nessa pessoa nenhum ingrediente, não há nessa pessoa nenhuma força, nenhuma vitamina, nenhuma raiz nele que possa levantá-lo e atraí-lo de volta para Deus. E o vale que Ezequiel foi levado aqui, nessa visão, é um cemitério cheio de pessoas mortas, cheio de pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e agora fora de Deus, são consideradas por Deus como mortos. E como é que o morto fica, meu querido? Qual é o estado de um morto? É parado, congelado, sem ação. Por isso que Efésios, o capítulo 2, versículo 1, diz que o Senhor nos encontrou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que o homem sem Deus vive. É essa situação do homem sem Deus aí fora. É esse o contexto do homem que não tem Deus na sua vida. Desesperança, desespero, esterilidade, porque é um vale de ossos secos, e quando o osso está seco, não tem mais nada nele, foi sugado toda a substância que havia naquele osso, então não tem mais nada, não tem vida, não tem nada, é estéril, e não há ali naquele ambiente de cemitério nada de esperança para o porvir. E onde não há esperança, meus queridos, no porvir, não há força para agir no presente. Há uma ilustração interessante, uma história que conta de uma cidade americana chamada Flagstaff. Essa cidade recebeu o anúncio de que ela seria inundada por águas. E sabe o que os habitantes fizeram quando souberam que aquela cidade seria inundada por águas e que eles teriam de abandonar suas casas? O borracheiro deixou de fazer o serviço de borracheiro bem feito. A costureira deixou de fazer o serviço de costura bem feito. O pedreiro deixou de fazer o serviço de pedreiro bem feito. Por quê? Porque não havia mais esperança, não havia mais como sonhar naquela cidade. A cidade seria inundada. Meu querido, quando a esperança vai embora, e quando a situação do homem é a situação igual desse vale de ossos secos, a pessoa perde a motivação de fazer várias coisas na vida. E a primeira desmotivação na vida desse que está longe de Deus está relacionado exatamente às coisas de Deus. É difícil cantar e louvar ao Senhor, é difícil orar ao Senhor, é difícil vir na igreja do Senhor, é difícil fazer a obra para Deus. Tudo relacionado a Deus é a primeira coisa que existe de dificuldade na vida daquele que está como esse vale de ossos secos. Acabou a esperança, acabou a motivação. Conta a história de um pastor que ele foi fazer uma palestra na universidade no Nordeste, e quando ele chegou nessa universidade, as pessoas estavam montando ali as cadeiras para as pessoas que iam chegar para assistir aquela palestra. Ele disse que viu quando o diretor da escola estava com as mangas recolhidas da sua camisa, todo suado, e colocando as cadeiras no lugar e trabalhando mais do que as outras pessoas. E aí esse preletor foi conversar com esse diretor e disse: estou espantado com o senhor. O senhor é diretor da escola, o senhor é reitor daqui. O senhor não precisava pegar essas cadeiras, colocá-las no lugar, ajeitar as cadeiras. O senhor podia deixar para as outras pessoas. E ele disse assim: não, como eu sou o reitor aqui,
E como eu sei que a palestra vai ser uma bênção, não tem coisa melhor do que eu estar à frente fazendo o trabalho, porque eu tenho esperança de que isso daqui vai ser uma maravilha, de que isso aqui vai gerar muito fruto. Quando a esperança ainda está queimando no nosso coração, meus irmãos, não se vê dificuldade nas coisas, não se vê dificuldade em nada, tudo é fácil, tudo é mais tranquilo, tudo dá para fazer, mas quando a esperança vai embora, o entusiasmo vai embora também. Aí nós dizemos, não consegui a média na escola, então não vou estudar mais. Nenhuma empresa responde ao meu currículo, não vou mandar mais. As notícias econômicas são péssimas, vou embora do país. Minhas orações não são respondidas, vou parar de orar. É a imagem do vale de ossos secos, a imagem da desesperança. É interessante, meus irmãos, a nossa confissão, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 9, na seção 3, diz assim: o homem, por sua queda, em um estado de pecado, perdeu totalmente toda a capacidade de vontade e qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de tal maneira que o homem natural, sendo totalmente indisposto no tocante àquele bem e morto em pecado, não é capaz, por sua própria força, de se converter ou de se preparar para isso. Por isso o homem longe de Deus, ele está espiritualmente no mundo sombrio. O homem longe de Deus está espiritualmente perdido. O homem longe de Deus, quando ele olha para o futuro, ele não vê nada. O homem longe de Deus, quando está vivendo na sua vida, no seu contexto, muitas vezes na sua caminhada só há escuridão e desesperança. Essa é a situação do homem sem Deus. O vale de ossos secos. E o que fazer? E agora? Há solução para este homem longe de Deus? Qual a saída? Se esse homem está morto e não pode fazer nada, há uma solução. E somente pela ação de Deus e pela ação do poder de Deus é que aquele que está morto pode ser trago à vida. É o que está no verso 4 do capítulo 37, e é o nosso segundo ponto. O poder por meio da palavra de Deus pode trazer vida. Verso 4 diz assim: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. O que o texto está nos dizendo? Que somente por meio da palavra de Deus é que aquele que está longe do Senhor, afastado do Senhor, é que pode encontrar vida. É por meio da palavra de Deus que os ossos secos agora encontram vida. E é somente a palavra de Deus que os ossos secos podem ouvir. É por isso que o Senhor diz para Ezequiel, profetiza. E entenda aqui, meus queridos, a palavra profetizar aqui no hebraico não é adivinhar, não é supersticioso como a gente vê aí fora. A palavra profetizar é falar. Fala a esses ossos secos, Ezequiel, como eu, o Senhor, tenho mandado. O que o Senhor está falando ou fazendo por meio de Ezequiel? Deus está dizendo, Ezequiel, estão mortos, estão secos, mas a minha palavra pode dar vida àquele que está morto, mas a minha palavra pode levantar aquele que está seco, mas a minha palavra pode trazer vida a quem está estéril, mas a minha palavra pode levantar aquele que está caído, mas a minha palavra pode dar vida ao que está morto. Somente a palavra de Deus tem o poder de ser ouvida pelos ossos secos. Ah, meu querido, você pode ter entrado aqui com o osso seco, desesperançado, mas a palavra do Senhor como espada de dois gumes que penetra a alma. Você não sai daqui do mesmo jeito mais, porque uma vez a palavra do Senhor pregada, o seu espírito não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo, porque a palavra do Senhor traz vida. Por isso que Ezequiel prega para os ossos secos. É como se os ossos secos tivessem ouvido de Ezequiel
Ezequiel, olhando para os ossos secos, diria: desesperança, ouça a palavra de Deus. Esterilidade, ouça a palavra de Deus. Nenhuma certeza do porvir, ouça a palavra de Deus. Meu irmão, não importa qual estado de escuridão que esse homem se encontra, a palavra de Deus tem poder para mudar a situação. Esse é o poder da palavra de Deus, trazer nova vida ao que estava morto. Esses ossos secos agora ganham vida por intermédio da palavra. Mas a obra ainda não está completa. Está faltando alguma coisa. E o que está faltando aqui ainda? Os ossos secos estavam lá, o cemitério estava lá cheio de gente morta. Ezequiel usa a palavra do Senhor e daqui a pouco o que estava morto começa a viver. Mas ainda falta alguma coisa aqui. É o que está no verso 5. É o nosso ponto 3. O poder por meio do seu Santo Espírito. Verso 5 diz assim: assim diz o Senhor, soberano a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. O que estava faltando aqui ainda, para completar a obra do Senhor? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que assegura ou que sustenta a nova vida. Porque é o Espírito Santo que nos dá a fé para entender as coisas de Deus. Porque é o Espírito Santo que garante que nós vamos perseverar, ou que aquele que está vindo para a presença de Deus persevere na sua presença. É o Espírito Santo que incomoda você para orar. É o Espírito Santo que incomoda você para vir à igreja. É o Espírito Santo que incomoda você para ler a Bíblia. É o Espírito Santo que incomoda você para fugir do pecado. É o Espírito Santo que incomoda você dizendo: não entristeça a mim que estou em você. É o Espírito Santo que faz com que você entenda a verdade do Evangelho. E uma das funções do Espírito Santo é revelar a verdade. É por isso que a obra aqui estaria incompleta se não fosse o Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu querido, que arrastou você de casa para cá. Eu glorifico ao Senhor por isso, porque seria impossível você estar aqui esta noite se não fosse por meio do Espírito Santo. Foi Ele que abriu portas para você estar aqui. Foi Ele que deu um jeito de você estar aqui. Foi Ele que limpou o caminho para você chegar aqui, tirou toda a barreira, tudo que atrapalhava você de estar aqui. Foi o Espírito Santo. Porque hoje é noite dos ossos secos ter vida. E esses ossos secos agora, por meio da palavra de Deus, receber o Espírito Santo e continuar na presença de Deus. Ah, meu querido, esse texto é maravilhoso. Esse texto é uma analogia para nós nos dias de hoje. Esse texto nos mostra a imagem de desesperança do homem sem Deus. É a imagem dos ossos secos, ou do vale dos ossos secos. Mas ao mesmo tempo, esse texto nos mostra que esse vale de ossos secos pode ter vida por meio da pregação da palavra, por meio da palavra de Deus. Também esse texto nos mostra que sem o Espírito Santo a obra não estaria completa. Por isso que nós podemos crer que o Espírito Santo vai garantir que aquele que vem para a presença de Deus vai perseverar, vai continuar, vai ter força para andar, vai vencer as dificuldades, vai vencer as lutas, porque o Espírito Santo vai estar sempre com você e comigo em todas as nossas lutas de dificuldades. E aí, meus queridos, o que nós podemos entender e aprender com esse texto que nós lemos aqui? Esse texto de Ezequiel 37 representa um estágio na carreira humana, na caminhada humana. Aquele que às vezes um dia esteve na presença de Deus, foi uma bênção na presença de Deus, esteve firme com o Senhor, como Israel esteve um dia na presença de Deus e largou tudo, foi para a idolatria, e agora estava presa no cativeiro como um escravo. É um estágio na vida humana.
de às vezes estar firme na presença de Deus, daqui a pouco não está mais. Mas esse estágio nos fala de algo que esse texto nos revela nessa noite. Esse homem, vivendo esse estágio difícil, precisa de restauração. Aqui o Senhor está trazendo para Israel um tempo de restauração. A partir do capítulo 36 de Ezequiel em diante, 36, 37 em diante, o Senhor está falando para Israel de restauração. Olha, Israel, você esteve no cativeiro. Olha, Israel, você esteve longe de mim. Olha, Israel, você me abandonou por um tempo, mas agora é tempo de eu restaurar na sua vida o compromisso comigo. Muitas vezes nossa esperança, meus irmãos, podia estar perdida. Estamos totalmente isolados, perguntando onde está a esperança. E nessa noite, talvez, seja a sua situação aqui. Talvez você se encontre aqui fraco, cansado, ou até morto espiritualmente. Talvez você se sente como ossos secos e sem esperança. Mas nessa noite o Senhor Deus viu a sua situação e trouxe para você nessa noite, por meio da sua palavra, um novo tempo. Tempo de vida, tempo de esperança, tempo de se levantar da escuridão. Ei, meu querido, como é que você está? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está seu compromisso com Deus? Você está se sentindo como um vale de ossos secos? O Senhor nessa noite está falando por meio da sua palavra que pode restaurar aquele que está caído, levantar aquele que está abatido. Basta você confiar no Senhor e deixar o Senhor fazer a obra no seu coração. Deixa o Espírito Santo fortalecer você e dar continuidade à obra que Ele quer começar ou que Ele quer continuar na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. E gostaria que você curvasse a sua cabeça. Você que entrou aqui nessa noite, entrou aqui, a semana foi tão difícil, que você entrou aqui nessa noite sentindo-se um vale de ossos secos, sem esperança. São tantas lutas, principalmente espirituais, que têm afetado a sua caminhada, mas nessa noite o Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te dar forças para você enfrentar essa nova semana com toda alegria, com todo entusiasmo, com a vida nova na presença de Deus. Fala com o Senhor aí no seu lugar. Fala com o Senhor aí no seu lugar. Diz: Senhor, cansei de ser vale de ossos secos. Cansei, Senhor. Cansei de viver sem esperança. Cansei, Senhor, de ficar batendo cabeça. Cansei, Senhor, de me sentir, ó Deus, às vezes desprezado pelo Senhor. Me restaura, Senhor. Me restaura, Senhor. Me dá uma nova vida na Tua presença, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Fala com o Senhor aí no seu lugar. Santo e bendito Deus, te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra, ela encontra, Senhor, encaixe perfeito, ó Deus, nas nossas vidas. Ó Deus, assim como esse vale de ossos secos, ó Deus, assim foi muito de nós aqui no passado, como cemitério, ó Deus, sem esperança. Mas um dia o Senhor nos alcançou por meio da Sua palavra, e a Sua palavra nos deu vida, e essa vida que o Senhor nos deu, ela está presente no nosso caminhar, na nossa labuta, nas nossas dificuldades. Essa vida que é de Jesus Cristo nos ajuda a vencer as dificuldades da vida. E por meio do Espírito Santo, que nos dá força, nos dá esperança, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a caminhar. Ele sempre vem como aquele companheiro que nos levanta, que nos carrega nas horas difíceis. Ó Senhor, que nessa noite o Senhor faça obra completa, ó Deus, na vida daquele que entrou aqui nessa noite, que precisa, ó Deus, dessa obra completa de restauração. Coloca, ó Deus, esse
Jovem, ó Deus, de pé, coloca essa jovem de pé mais uma vez, coloca esse senhor de pé mais uma vez, essa senhora de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, que o Senhor viu que era como um exército na frente do Senhor, como quando os ossos secos foram restaurados, exército que estava na frente do Senhor para servir ao Senhor. Ó Deus, atrai, ó Deus, mais dos eleitos para a tua casa e restaura, ó Deus, esses eleitos para servir ao Senhor na tua casa, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, certos de que o Senhor fará grande obra no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Convido o presbítero para continuar. Palavra do Senhor, né? Alimento para nossas almas. E nós, assim como Jesus Cristo, Ele fala que Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, né? Fazendo uma analogia também, assim como o nosso corpo precisa do alimento diário, cotidiano, nós também precisamos, né, de nos alimentar, ouvir a palavra, cantar louvores, estar na presença do Senhor, né, como eu já havia dito, os eleitos, os cristãos verdadeiros têm esse desejo, né, têm essa necessidade de estarmos nos alimentando diariamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que mensagem edificante, né? Que mensagem maravilhosa aos nossos corações, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e não há outro meio, não há outro caminho de se herdar a salvação ou de se achegar ao céu de Deus que não seja através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso só vai operar nas nossas vidas através da palavra, quando nós ouvirmos a palavra e quando o Espírito Santo do Senhor, né, nos chamar eficazmente, né, porque Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É que o Senhor realmente esteja falando verdadeiramente no coração de cada um dos irmãos, que realmente cada um de nós possa ter, né, essa alegria, esse prazer, né, de saber que a nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus. Amém? Ainda vamos estar com muita alegria entoando o hino de número 368 do nosso inário, 368, porque antes, outrora, os nossos ossos estavam secos, como aquele vale, na visão de Ezequiel, mas o nosso Senhor nos trouxe vida, e para isso nós vamos estar com muita alegria entoando o hino de número 368, despedida do nosso inário. Permaneça o vosso
convido agora o nosso irmão presbítero Ari, que esteja fazendo a Deus uma oração, e logo após o pastor estará impetrando a bênção apostólica, e para isso eu convido a igreja a se colocar de pé. Oremos. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repouse sobre cada família aqui nessa noite, sobre cada família da Igreja Presbiteriana do Diamante, sobre cada irmão que entrou aqui nessa noite, e repouse também sobre a Igreja do Senhor espalhada por todo o mundo. Amém, Senhor.